Muito bom dia, que alegria nós estarmos juntos aqui nessa manhã para estudar a palavra de Deus. E convido você então a já se ajeitar aí, a pegar a sua Bíblia, a abrir o seu coração e permitir que Deus então possa se comunicar diretamente com você. Esse é um momento muito precioso porque nós lemos aquilo que Deus deseja para nós. É a comunicação de Deus em nossa direção, é amor, é graça, é misericórdia da parte dele, porque nós não merecemos, mas ainda assim Deus se volta para nós com seu amor paterno. Então peço que você possa abrir a sua Bíblia e nós vamos ler com muita calma, vamos ler um versículo, fazer uma aplicação, conversar sobre ele, destacar algumas coisas. Estamos estudando sobre Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, da revista Compromisso, e agora nos encontramos na 10ª lição. Então já temos uma caminhada já tivemos uma caminhada até chegarmos aqui. Se você chegou aqui pela primeira vez, já deu seu like, já compartilha. E mais do que isso, depois dessa aula você pode ir numa playlist e localizar então as aulas anteriores para ficar por dentro de todo o assunto. Temos excelentes professores aqui e você então pode estudar a palavra de Deus conosco. Agora vamos sim ler o texto de Isaías, capítulo 55. Vamos ler o capítulo todo. Aí você pode ficar espantado. Calma, temos apenas 13 versículos neste capítulo. E vamos ler e depois orar. E aí sim fazermos a aplicação para o nosso coração e para os nossos dias. Isaías 55, verso 1, versículo 1 diz: Venham todos vocês que estão com sede. Um convite, como propõe então a nossa lição de hoje. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece. E nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Finalizando, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir somente semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ou seja, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá
o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. É muito interessante fazermos uma leitura de um texto tão precioso como a própria leitura, e desafio você, às vezes, mais do que ler, se colocar à disposição para ouvir. Às vezes você está ali fazendo alguma coisa, já leu a Bíblia ou vai lê-la depois. Coloque-se à disposição para ouvir. A leitura do texto já traz para nós uma mensagem que certamente edifica. Por isso, hoje, nessa aula, você é convidado, eu sou convidado a juntos ouvirmos a palavra de Deus. Porque mais do que falarmos sobre a palavra, nós precisamos estar com o nosso coração aberto para ouvi-la. Vamos orar e, nesse momento, colocar-nos então à disposição do nosso Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, de termos a Tua palavra na nossa língua, ó Deus, ao nosso dispor para lermos, ó Deus, para estudarmos a Tua palavra e pedir que o Senhor prepare o nosso coração para recebê-la. Muito obrigado por esse momento, onde temos o privilégio de estarmos juntos aqui, de usarmos essa tecnologia. Quero te agradecer por todas as pessoas que estão trabalhando nesse momento, para que essa transmissão seja então possibilitada e chegue às pessoas. Obrigado pela vida do Salino, ó Deus, que faz parte dessa equipe, e pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa que tem se dedicado ao Teu reino. E agora, ó Deus, pedimos a Tua misericórdia sobre nós que estamos aqui, e também sobre a vida daqueles que ainda acessarão esse link e essa aula, que a Tua palavra alcance cada coração e possa então gerar, ó Deus, salvação. Essa é, portanto, a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. O capítulo 55 faz parte de um bloco entendido pelos estudiosos como um bloco localizado, que pode ser localizado no exílio babilônico. E aí, é claro, se você acabou de chegar aqui, talvez a sua primeira aula, e já chega no capítulo 55, não sabe exatamente do que nós estamos tratando, mas é preciso informar e talvez aqui trazer um panorama do que foi o exílio babilônico em linhas gerais. É claro que tem muita coisa para ser dita, mas é importante nós nos localizarmos neste evento e o que faz então agora Isaías produzir, falar, como a própria lição nos apresenta, convidar, um convite irresistível. E aí nós percebemos que nesse período, ou seja, que nós localizamos, o exílio babilônico é um evento histórico e também algo que vai ficar na memória dos judaítas, dos judeus, porque é algo que vai de fato marcar, é uma destruição, isso em 597, mas fruto de uma não aliança com o próprio Deus. Amós vai apontar isso, o próprio Isaías, se pegarmos aí do capítulo 1 ao capítulo 39, vai dar essa ênfase, não diferente de Jeremias, profetas que anunciavam em nome do próprio Deus que caso não houvesse uma mudança do coração, uma mudança na postura, na forma de se relacionar com Deus, na forma de se relacionar com o próximo, toda a terra, todas as pessoas estavam mergulhadas numa dimensão de pecado e agora o juízo do próprio Deus recai sobre o seu povo. E é interessante notar que isso vai acontecer pelo menos em 3 datas, 597, 587 ou 586 e também 582. E agora, uma parte considerável, do povo está localizada na Babilônia, depois de um certo tempo, recebe um convite à salvação. E nós lemos um texto que é esse convite do próprio Deus em direção ao seu povo. Um convite que não precisa pagar por ele. Logo no primeiro versículo nós encontramos esse convite,
essa expressão do próprio Deus em direção ao ser humano, em direção aos exilados, que Isaías se coloca como profeta para dizer: olha, gente, Deus quer tê-los por perto, Deus deseja que vocês e então encontrem nele a salvação. Não porque Deus merece, de certa forma, ser, numa linguagem bem popular, ser bajulado pelas pessoas. Não que Deus espera com que precisa da nossa adoração para que ele então se torne um Deus. Não é nada disso. Deus, ele tem o seu próprio governo, Deus, ele é Senhor da história, Deus é criador e não um ser criado, ele independe do ser humano, é totalmente majestoso, glorioso, está acima de tudo e de todos, mas ainda assim aqui se encontra a graça do convite de Deus. É um Deus que nos convida a participar juntamente de toda a trindade dessa mesa de comunhão, de graça, de misericórdia, de perdão, de partilhar daquilo que o ser humano perdeu no Éden por causa do pecado, e em Jesus Cristo é possível novamente resgatar, localizar. E aí quando nós analisamos, a gente pode perguntar: mas o que eu faço? Às vezes você já se perguntou por isso. Fulano de tal disse que eu tenho que dar tal valor, Beltrano disse na televisão que eu tenho que pagar para ter algo da parte de Deus. Olha, esse tipo de mensagem é uma mensagem equivocada, não vem do próprio Deus. O versículo 1 do capítulo 55, venham todos vocês que estão com sede. Ou seja, uma vez que você está sedento, uma vez que há um interesse da sua parte, uma vez que você se coloca à disposição para se relacionar com Deus, o convite está aberto e o caminho está livre, então, para o seu acesso ao próprio Deus. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Ou seja, 3 questões que marcam, de certa forma, o nosso viver. Como você pode comprar algo, como você pode comer algo se você não tem condições financeiras, se você não tem dinheiro. Sobretudo no nosso tempo, onde todas as coisas são perpassadas, são mergulhadas, são investigadas, são impulsionadas pelo dinheiro. Tantas pessoas, tantas famílias que se perdem, são destruídas por causa como Paulo já ensinou a Timóteo, que isso não deveria haver, o amor ao dinheiro. E a salvação em Jesus Cristo, acolher esse convite, responder positivamente a esse convite. Você não responde pagando algo, você não responde doando a sua casa, você não responde dando daquilo que você não tem. O convite é para você que não tem nada. Mas uma coisa é necessária, ou seja, sede. Dando a ideia da compreensão da necessidade do ser humano. Ou seja, comer e beber são questões que fazem parte da necessidade do ser humano. Se você não ingerir água, se você não se alimentar, se você não fizer isso de uma forma correta, se você não perceber que isso faz parte da sua própria vida para que você tenha existência, você não dá conta da sua própria vida. E é interessante que é preciso ter sede. Às vezes falta sede do nosso coração em direção ao nosso Deus. Às vezes pela religiosidade nós estamos acostumados e talvez a pensarmos que estamos na presença de Deus quando nós não estamos de fato, quando nós não buscamos aquilo que alguém sedento consegue alcançar. É preciso então imaginar aqui um animal que é possível trazer à memória essa metáfora da corça que, quando ela anseia por água, ela consegue perceber, até com certa distância, onde de fato é possível encontrar. E quando nós estamos com sede, nós queremos parar, nós queremos encontrar um lugar, porque é mais importante saciar a nossa sede do que qualquer coisa. Então, no primeiro verso, nós já temos aqui uma grande lição para o nosso coração. Você não precisa ter dinheiro para acessar a Deus. Quem te disse isso, disse mentira. Você não precisa ter condições financeiras para acessar a salvação. Você não precisa ter a casa que as pessoas idealizam para que você se encontre com Deus. O convite é: e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem
e comam. Venham, compram vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Ou seja, daquilo que é mais precioso na mentalidade do povo de Israel, porque tinha facilidade com a viticultura, ou seja, com esse aspecto do vinho, algo que era muito precioso, que fazia sempre parte da dinâmica deles, agora é perceptível da parte do próprio Deus dizer, olha, até isso que vocês consideram é possível, então, acessar a salvação, não por aquilo que se tem, não pagando, isso precisa ser reafirmado. Estudamos há pouco tempo atrás e ainda estamos com esse reflexo que precisa sempre reverberar na nossa caminhada de fé, os princípios, os pilares ou as solas da reforma protestante, e uma sola, né, e um somente é o somente a graça, ou seja, a salvação não é paga, não tem indulgência, não tem cobrança, é algo que vem de Deus em nossa direção. Por isso esse convite chega a você nessa manhã e deve ser como uma lição, nos convida a pensar, um convite irresistível. Ou seja, é muito difícil resistir essa presença, esse convite de amor, de graça e de misericórdia, e inclusive nós fomos criados já inclinados a esse convite do nosso Deus. É uma graça dentro da graça. Uma outra coisa, então, que a gente percebe é que os verbos localizados aí, como nós percebemos na nossa leitura, por isso a importância da leitura pausada, de localizarmos algumas coisas que são preciosas, os verbos, principalmente a partir entre o versículo 1 e o versículo 3, nós localizamos os verbos no imperativo, ou seja, é uma ordem. É um convite que nos impulsiona, é algo que não nos deixa e não deve nos deixar parados, ou seja, é um convite, é um imperativo, é uma ordem onde nós podemos sim ir, podemos sim buscar, podemos sim encontrar, podemos sim localizá-lo, podemos sim nos relacionarmos com esse Deus que é um Deus de amor, que é um Deus de graça, que é um Deus de misericórdia. Quando nós então conseguimos ver alguns versículos que marcam esse texto, agora perceba comigo o versículo 3, que é algo que deve chamar a nossa atenção. Deem-me ouvidos e venham a mim. Você já percebeu que o venham, que esse convite, ele está apareceu no versículo 1, nós localizamos aqui essa expressão novamente, e agora esse venham a mim está acompanhado de deem-me ouvidos. E aí o texto continua, ouçam-me para que a sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Duas coisas que nós precisamos destacar. Primeira coisa é a questão do ouvir. E não é um ouvir desligado. Não é um ouvir, entrou por aqui, saiu por ali. Eu nem sei o que falou. Não é semelhante àquilo que Tiago nos apresenta, que às vezes nós olhamos no espelho e depois nós não guardamos a palavra de Deus no nosso coração. E quando a gente, segundos depois, já esquecemos. Será que eu fiz isso? Será que eu não fiz aquilo? Como é que está o cabelo? Como é que está a sobrancelha? Ou seja, algo que traz apenas algo momentâneo. Eu cedi o meu ouvido, mas somente para aquele momento. Isso é muito ruim porque nós às vezes estamos cercados de mensagens, mensagens no WhatsApp, mensagens bíblicas, são mensagens do rádio, são mensagens de amigos, todas as boas mensagens que chegam até nós são a palavra de Deus, só que às vezes nós precisamos dar de fato ouvidos a essas palavras, ou a palavra de Deus. Não basta apenas ouvir, é preciso escutem, e escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Ou seja, o versículo 2 apresenta a ideia do ouvir, do escutar, o versículo 3 não diferente, e no versículo 3, a parte final, como resultado desse ouvir, uma compreensão da aliança que Deus havia feito com Davi. Isso é muito interessante,
porque, embora tenhamos aqui uma aliança representada, a aliança davídica, nós olhamos pelo Antigo Testamento e vai desdobrar no Novo Testamento esse aspecto de um Deus que faz aliança. Isso é muito forte. No hebraico, berit, ou seja, um Deus que faz aliança com Noé. O arco-íris é esse símbolo. Um Deus que faz aliança com o próprio Abraão. Abraão, nós temos aqui um relacionamento e também temos um contrato, uma aliança, e Deus então lança promessas, bênção, terra e descendência. Nós temos também essa aliança com Davi, ou seja, o Antigo Testamento sendo perpassado, sendo costurado por essa temática da aliança. Às vezes as pessoas hoje em dia têm dificuldade de ter lealdade, de ter aliança e projetam isso sobre Deus. E talvez os exilados pudessem pensar da seguinte forma: olha, já faz tanto tempo, a gente já não está em Jerusalém, possivelmente era uma outra geração que recebe esse texto, ou melhor, texto para nós, mas esse enunciado do próprio Deus por intermédio de Isaías. E agora, como é que a gente vai ficar e acreditar nisso? Ou seja, Deus é um Deus de aliança. Se Deus se Deus de certa forma escreveu algo com você, contratou algo, ele de certa forma ele vai cumprir. Um Deus de promessa, é um Deus que vai cumprir aquilo que ele havia dito. E é interessante porque o texto vai nos apresentar alguém que é um marco também de alguém que tem relacionamento com Deus na trajetória bíblica. Você olha no Antigo Testamento, você vai encontrar pessoas marcantes como Moisés, mas você tem um exemplo de reinado que é o rei Davi. E essa aliança que se dá com o rei Davi, nós percebemos que ela vai ser aqui impulsionada, vai trazer a memória, vai mostrar que algo não ficou para trás. O pecado veio, mas agora vem um convite, e um convite da misericórdia, um convite mergulhado pela misericórdia, um convite à salvação, que conforme a lição nos apresenta é um convite irresistível. Podemos então ler o versículo 4, que diz: vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. É muito bonito quando nós percebemos que o cenário pode não ajudar. Às vezes você está passando por um momento que você fala assim: será que Deus de fato está comigo? E quando nós percebemos que esse convite é que o esplendor, que Deus às vezes nos escolhe, como Paulo vai apontar, escolhe as coisas loucas deste mundo, as coisas frágeis, justamente para colocar em destaque, não para receber a glória que é devida a Deus, mas para propagar a vontade de Deus, o que se torna então loucura para os homens. E aqui não é diferente. É um povo que é um aglomerado de pessoas, que é fruto de tribos, que é fruto de clãs que se reúnem, e esse povo, que é o povo de Israel, é conquistado em 722 pela Síria, 721, tem uma dificuldade do exílio babilônico nas 3 datas que já falamos, mas nós olhamos para o futuro e Deus fala: olha, nações estarão com vocês, procurarão vocês, se achegarão a vocês, porque eu, o Senhor, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. É muito bonito porque todo o destaque que é dado pelo próprio Deus deve então refletir a glória do próprio Deus. Não há problema com os destaques, e nós percebemos a fala de Jesus justamente sobre essa questão. Em Mateus capítulo 5, o próprio Jesus vai dizer: olha, assim brilha a luz de vocês, para que os homens vejam as vossas boas obras, mas não glorifique a vocês, glorifique ao vosso Pai que estais nos céus.
E nós, então, precisamos entender isso. Temos o brilho do Senhor. É perceptível o brilho do Senhor na vida de um cristão. Quando ele sai, quando ele se comporta diferente, quando ele abençoa as pessoas, quando ele apresenta esse convite irresistível na pessoa de Jesus para outras pessoas. Esse esplendor, esse destaque não deve ser para a sua própria glória. Deve ser para a glória do próprio Deus que projetou em você essa questão. E então, nós encontramos agora, a partir desse bloco de leitura, nós encontramos os versículos que temos o costume de usar. São versículos preciosos, são versículos bonitos demais, e temos aqui algo que marca, e vamos fazer um paralelo, vamos aproximar esses dois profetas, tanto o Isaías quanto o Jeremias, porque nós vamos agora encontrar temáticas que se aproximam. O versículo 6 diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele, no caso ímpio, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. No momento, nós vamos até o versículo 7. Primeiro, o que nós podemos aqui encontrar e destacar é que é possível buscar e encontrar o Senhor sem o templo. Não sei se você percebeu isso. Os exilados estão na Babilônia e o templo de Jerusalém foi destruído em 587. Então é importante notar que há um convite, há uma proposta de adoração ao Senhor fora das quatro paredes. Então, se a mentalidade judaíta era que a adoração, o encontro com Deus se dar apenas no templo, e quando agora o templo é destruído, os profetas precisam passar a verdadeira mensagem de Deus, ressignificar a mentalidade do povo. E isso é muito interessante porque Isaías vai nessa direção: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, ou seja, é possível achá-lo, e achá-lo na Babilônia, achá-lo na Pérsia, achá-lo em Roma, achá-lo em qualquer lugar onde de fato se busca, e se busca com coração. Ou seja, agora eu já peguei emprestado um outro texto aqui, que é o texto de Jeremias. Jeremias 29, a carta aos exilados, datada aproximadamente 593, 594, Jeremias vai dizer o seguinte: olha, procurai a paz da cidade, e se vocês buscarem o Senhor de todo o coração, vocês também vão encontrá-lo. Ou seja, tanto Jeremias quanto Isaías, e acrescento aqui mais um profeta, agora esse na Babilônia, com as pessoas da Babilônia, Ezequiel vai traduzir todo esse conceito da presença de Deus às margens dos rios sendo possível para as pessoas. As visões de Ezequiel apontam isso. A fala, ou melhor, a carta de Jeremias aponta isso, Jeremias 29. E agora o enunciado, a proposta e a fala do profeta Isaías não é diferente. Isso é muito bonito, porque o buscar e o encontrar ao Senhor é possível sem uma estrutura religiosa. E certamente a religião e o pensamento, melhor dizendo, religioso dos judaítas não vai ser o mesmo sem o templo. Agora eles vão precisar entender que é possível encontrar a Deus, é possível acessar a Deus. E é muito bonito porque quando nós olhamos o Novo Testamento, nós percebemos a simplicidade de Deus na pessoa de Jesus. Os maiores encontros, os maiores ensinamentos que são passados, ensinados por Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores, não se dá no Templo de Jerusalém. Não se dá numa estrutura religiosa. Pouco se apreende dos encontros de Jesus nas sinagogas, que como bom judeu frequentava a sinagoga, passou por bar mitzvah, foi ali então, teve todo o ensinamento da estrutura religiosa, mas é interessante que o ensinamento de Jesus se dá às vezes à margem do rio da Galileia.
outrora sentado com as pessoas, num outro momento caminhando ali, sujando o seu pé na aldeia de Nazaré, e caminhando ali com outras pessoas, com os pecadores, com os pescadores, ou seja, todo o conhecimento de Deus perpassado, ou melhor, passado às pessoas se dá por intermédio de Jesus, mas de uma forma muito simples. Isso nos faz refletir, às vezes, sobre uma religiosidade que nós construímos e que só há fé, de fato, se nós tivermos um templo. Se nós não tivermos uma estrutura, se nós não tivermos no momento, tudo isso é muito válido, a estrutura, quando ela serve para servir a Deus, não quando ela, de fato, se torna uma barreira na nossa compreensão de que se não estiver naquele lugar, se não acontecer daquela forma, Deus se limita àquele espaço. Não é isso. O próprio templo, quando foi construído, numa conversa de Deus com Salomão, é passada essa ideia, é ensinado esse conceito de que nada pode controlar, nada pode fechar, nada pode aglomerar, nada pode então ali colocar Deus dentro de uma estrutura. Deus sempre que é, de certa forma, tentado pelo ser humano a colocá-lo numa dimensão, ele se escapa de nós, porque Deus é infinito, Deus é ilimitado, Deus ultrapassa a nossa compreensão. Isso deve ser visto com muita alegria no nosso coração. E outra coisa, aceitarmos a nossa condição de limitados, de criaturas, e nos relacionarmos com Deus nessa mesma dimensão. Enquanto Ele é Criador, nós somos criaturas. E aí, olhamos então, Jeremias 29 vai dizer que é possível, inclusive, até encontrar o shalom, ou seja, a paz, o bem-estar, a saúde, na terra estrangeira que era na Babilônia. Isaías vai dizer, é possível encontrar o próprio Deus, é possível localizá-lo. E aí eu queria pegar aqui, aproveitando que citamos agora 3 profetas, Isaías, o Jeremias e também o Ezequiel, e lhe chamar a atenção para a importância da voz profética numa sociedade. Às vezes nós perdemos essa sensibilidade de nosso interior, de maneira verdadeira, a acolhermos a palavra de Deus e passarmos essa palavra de Deus para as pessoas. E às vezes nós olhamos uma categoria, a categoria dos profetas, e pensamos que era uma categoria extraordinária, pessoas de destaque. Não! Os profetas, se você pegar para ler cuidadosamente, você vai perceber uma rejeição. Às vezes alguns lançam a rejeição sobre si mesmos. E aí o próprio Amós, quando é indicado por profeta, ele diz, não, eu sou um vaqueiro, ou seja, eu sou de Tecoa. Ou seja, as pessoas não tinham uma boa impressão porque a verdade de Deus era transmitida por intermédio dos profetas. Isaías se vê nessa situação, mas também nós temos aqui o próprio Jeremias, que coloca, de certa forma, empecilhos logo na sua vocação, pessoas que não queriam exercer, mas que por obediência se colocaram à disposição do próprio Deus para anunciar a verdade do nosso Deus. E é interessante que às vezes você fala assim, olha, como é que eu vou ser um profeta? Você pode anunciar a verdade de Deus, e a verdade de Deus mais clara hoje para as pessoas, que deve estar claro para as pessoas e que está para nós, porque nós já nos encontramos com essa verdade do próprio Deus, é a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Ou seja, você pode anunciar, você pode falar, porque quando nós anunciamos a vontade de Deus em Jesus Cristo, quando nós pregamos Jesus Cristo, nós condenamos uma estrutura de pecado que perpassa e que faz parte da vida do ser humano, faz parte da nossa sociedade, e dessa forma nós profetizamos. É bonito, um teólogo e um pensador judeu, Abraham Heschel, ele vai dizer que o profeta tinha em si, no seu livro Os Profetas, tinha em si um sentimento que saía do coração de Deus e alojava no coração deles. E aí eles conseguiam, então, se viam convidados a passar essa verdade de Deus. E eles não tinham ali nenhuma preocupação com o que as pessoas iam pensar,
o que as autoridades iam pensar, o que muita gente poderia falar. O próprio Jesus, quando começa o seu ministério, tem dificuldade dentro da sua própria casa, os seus irmãos olham para ele com certa resistência e dizem, olha, vai fazer milagres em tal lugar, vai denunciar essa estrutura em outro lugar, vai para Jerusalém, aqui vai trazer problemas para nós. Ou seja, quando quando o profeta recebia o próprio sentimento de Deus, recebia a mensagem de Deus, a preocupação era obedecer a Deus, falar a verdade de Deus. É claro que nós precisamos sempre entender o nosso lugar e a melhor forma de comunicar essa verdade de Deus. Mas tem faltado, às vezes, na caminhada, no tempo, a voz profética. E a voz profética se faz necessária, sobretudo no momento de crise, no momento de desesperança, no momento onde as pessoas não conseguem, estão tateando, mas não conseguem achar um caminho. A voz profética é justamente a voz de Deus para denunciar, para nortear e para orientar as pessoas que carecem desse encontro. Então nós encontramos esse convite, nós encontramos essa busca, mas falta ainda, dentro desse versículo, antes de passarmos para o bloco final, destacarmos que a palavra que aparece aqui, o procurar, o darash, é a mesma palavra que vai aparecer em Jeremias, quando ele vai dizer, olha, se vocês buscarem de todo o coração, ou seja, o coração de vocês, e o coração vai aparecer essa palavra Levic, coração, vai aparecer mais de 800 vezes no Antigo Testamento, ou seja, dando uma ideia da centralidade, não somente do órgão vital, mas da questão do pensamento, da tomada de decisão e tudo mais. O coração recebe uma atenção muito especial nos escritos do Antigo Testamento, e agora essa busca que Jeremias fala tem que ser uma busca de todo o coração. E essa busca, que é uma procura, como vai dizer o Alt, que no seu Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, é uma procura, aí eu acho muito bonita a palavra que ele coloca, diligente. Ou seja, não é uma procura por procurar. Às vezes um homem assim, na procura das coisas, não achei tal coisa, fui em tal lugar, não vi. Ou seja, olha superficialmente, não consegue de fato parar, respirar e aí sim diligentemente procurar. E aí me fez voltar à memória, me fez aqui lembrar daquele texto, daquela senhora que perde então a sua moeda e ela vai procurar diligentemente até encontrar. E é muito interessante, porque essa busca é uma busca que deve existir. Não é uma busca do Senhor de qualquer jeito, de forma onde nós não encontramos sentido. Nós estamos buscando o Senhor, mas está buscando de qual maneira? Tem que ter qualidade, tem que ter tempo, tem que ter dedicação, e mais do que isso, tem que ter entrega total do nosso coração, do nosso ser. Ou seja, é uma busca que sai de fato como um anseio, buscando aqui a palavra que destacamos, com muita sede, de forma ali mostrando uma necessidade de encontrar. E aí não tem como não achá-lo. Ou seja, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Dessa forma, nós vamos encontrá-lo. E aí eu queria agora destacar os versículos 7, que essa busca impulsiona ou traz sobre nós uma responsabilidade. Não é de nos achegarmos a Deus e tá tudo resolvido, não tem nada mais para resolver, não preciso pedir perdão, não preciso pagar as minhas dívidas, não preciso cumprir os meus deveres, quero apenas os meus direitos. Ou seja, uma pregação de um evangelho que, se por um lado pontuamos aqui um evangelho da barganha, que você tem que pagar para ter a salvação, temos um evangelho que parece que temos vários evangelhos que infelizmente são pregados às pessoas, são proclamados às pessoas. Mas se você tem o evangelho da barganha, você tem o evangelho ali do medo, você tem o evangelho do super amor, onde em Deus você encontra todas as coisas e você não precisa resolver essas coisas, resolver as suas questões, não precisa lidar com a dimensão da seriedade do pecado. Aqui Isaías pontua de forma séria.
É claro, é possível encontrar o nosso Deus? Sim. É possível buscá-lo de todo o coração? Sim, depende de vocês. É possível então encontrar Deus sem templo? É, tudo isso é possível, mas preste atenção, há uma atitude que deve ser tomada por parte daquele que deseja viver um relacionamento com o próprio Deus. E aí o versículo 7 parece até uma quebra, mas é justamente uma introdução de uma temática que deve ser abordada para que uma reflexão seja realizada. Vamos lá. Que o ímpio abandone o seu caminho. Ponto 1. Uma mudança na perspectiva, não somente daquilo que se vê, mas aquilo na forma que se comporta. Se a salvação, ela não é apenas algo que acontece de certa forma na nossa alma, né? Ela é algo que nos impulsiona a algo que é completo. A salvação é uma dimensão de transformação da nossa vida, transformação do nosso emocional, transformação do nosso caráter. A salvação nos coloca nesse ambiente de vivermos tendo Jesus como paradigma principal da nossa existência. Isso é salvação. E aí, por isso, no versículo 7, isso precisa ser convidar, isso precisa ser pregado, esse convite precisa ser realizado. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Ou seja, caminho. A ideia de pecado, nós temos várias palavras no hebraico que vão apontar, de certa forma, o pecado, mas essas palavras estão combinadas, estão ali familiarizadas com a palavra caminho. Então errar o caminho, estar fora do caminho, não optar pelo caminho de Deus, e claro, você já fez aí, como inteligente que é, o paralelo com o texto de João, onde Jesus vai dizer que ele é o caminho, ou seja, que o ímpio abandone o seu caminho, saia do caminho de impiedade, saia do caminho de maldade, saia do caminho de escravizar as pessoas, de oprimir as pessoas, de mediocridade, de questões tão pequenas que nós percebemos às vezes na vida de certas pessoas, ou seja, que o ímpio abandone essa postura e o homem mau abandone os seus pensamentos. Esse trocadilho que é apontar que é preciso haver, então, uma conversão, é preciso haver uma mudança naquilo que se pensa, ou seja, nos seus pensamentos e naquilo que se faz, porque no caminho nós caminhamos com algo que é prático. Então, tanto daquilo que se faz, quanto daquilo que se pensa, isso aí deve ser transformado, mudado. E o versículo continua dizendo: volte-se ele, o ímpio, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Duas palavras que devem marcar o seu coração. Se você está num evangelho que foi pregado para você, um evangelho da barganha, para ter salvação, para ter isso, para ter aquilo da parte de Deus, tem que dar tal valor. Olha, essa não é verdade, já percebemos. Venham, comam, bebam, vocês que não têm dinheiro. Ou seja, o acesso à salvação de Deus, ele é irresistível, mas ele também é gratuito. Num segundo momento, se você faz parte daquele evangelho que só aponta algo que deve ser sempre oprimido, nunca lhe apresenta o amor de Deus, e você parece que está debaixo de um jugo, parece que você se sente, não consegue enxergar em Deus a face do amor, é preciso então encontrar de fato não apenas o equilíbrio, mas o que de fato a Bíblia apresenta. Não o discurso, mas a Bíblia. E a Bíblia nos apresenta que deve ter uma conversão dos maus pensamentos e da caminhada equivocada de impiedade. E deve, então, esse que se voltou para o Senhor, que se quebrantou, que se rendeu, que percebeu a sua dimensão tão limitada, esse é preciso compreender duas coisas: que Deus terá misericórdia dele. Ou seja,
você merecia isso, mas eu não vou lhe dar. A misericórdia é Deus colocando o seu coração na nossa miséria e tendo misericórdia de nós. Olha para nós, olha, é tão miserável, Douglas. É pecador, é limitado, mas eu não vou dar aquilo que ele merece. Um caminho e uma vida no inferno. Antes, me ofereço, porque Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou para que nele, exclusivamente nele, tivéssemos a salvação, ou seja, a misericórdia de Deus e o perdão. Ou seja, o acerto de contas. Ali, quando Deus olha para nós, o perdão dele é pela lente de Jesus. Então Deus nos enxerga sempre na perspectiva de Jesus. E é claro, apenas como uma notinha de rodapé aqui, é que quem é alcançado pela verdadeira graça de Deus, compreende a sua condição pecaminosa, compreende a graça, compreende a misericórdia, compreende o perdão, não vai pecar deliberadamente, vai ter sempre o cuidado de agradar o seu Pai, de viver de maneira digna, de olhar para Jesus como paradigma para a sua própria existência. Isso é uma nota de rodapé para aquele que é salvo, para aquele que teve encontro com Deus, para aquele que é habitado pelo Espírito Santo, é apenas um lembrete, porque nós não nos deliciamos, nós não pautamos a nossa vida sobre nós mesmos. Nós, antes de tudo, queremos fazer tudo aquilo que agrada ao nosso Deus. Muito pelo contrário, quando o pecado acontece, nós nos entristecemos. E o diabo certamente vai querer nos oprimir sobre aquilo que é fragilidade em nós, mas maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Da voz que ecoa no mundo é a voz do próprio Deus dentro de nós. Filho, se confessardes, há perdão para você. Então, pois ele dá, e aqui parece muito bonita essa expressão, ele dá de bom grado o seu perdão. E aí eu acho que nós temos condições de caminharmos aqui para os últimos 10 minutos da nossa aula. O versículo 8 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Olha, quando você lê a Bíblia, você precisa perguntar: quais são, então, os pensamentos deles? Os pensamentos do próprio Deus? Nós vamos perceber aqui no próprio texto. Mas tem sempre algo que deixa ali um espaço para que a gente possa procurar, para que a gente possa pesquisar. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, Deus se coloca como aquele que pensa coisas grandiosas. E aí, é claro, você deve ter se lembrado do texto de Jeremias, onde temos também esse relato sobre os pensamentos, os desígnios, os planos do Senhor para nós. Diz o texto de Jeremias 29 que são pensamentos de paz. Mas não é apenas paz. Ali o Shalom, ele pode trazer para nós bem-estar, prosperidade, não necessariamente financeira, mas é um encontro que a pessoa tem em Deus que ela não pode ter senão o seu próprio Shalom, a sua própria paz. Até hoje, os judeus se cumprimentam dessa forma quando se encontram, porque isso é marcante, é desejar o bem-estar para o outro. E aqui em terra estrangeira era possível sim ter esse bem-estar, esse Shalom, porque os pensamentos do nosso Deus são pensamentos de paz e não de mal, são pensamentos altos pensamentos, né? Mais altos do que os nossos caminhos. Os caminhos
do nosso Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Da ideia do lugar, até mesmo onde Deus habita, porque Deus habita nas alturas, por isso que nós olhamos para os céus, por isso toda essa dimensão da morada de Deus está nos céus, por isso essa ideia, ou seja, não é algo daqui. Não é algo do nosso dia a dia. O do nosso dia a dia, às vezes, é tão pequeno porque as pessoas têm uma visão tão limitada, as pessoas não se comportam de uma forma a adorar a Deus, as pessoas estão preocupadas, estão concentradas em coisas que amanhã, como neblina, como vapor, já se foram. Mas quando nós olhamos para o alto, nós percebemos a dimensão de toda essa realidade. Ora o tempo está nublado, ora aparece o sol, ora uma nuvem se localiza aqui, outrora você a vê se deslocando para outro lugar, assim, ou seja, mostrando essa magnitude, esse poder, toda essa dimensão grandiosa do próprio Deus. Às vezes alguém pensa algo sobre você, às vezes alguém fala algo sobre você, às vezes alguém quer ditar o caminho que você deve seguir, você fala assim, nossa, parece que eu estou numa dimensão muito fechada, limitada, mas passe a se comportar pensando como o próprio Senhor pensa sobre você, passe a caminhar nos próprios caminhos que Deus desenhou para que você então pudesse caminhar. E aí continua a expressão o texto vem numa crescente, você percebe, olha, tem arrependimento, tem a busca, tem um arrependimento, tem os altos pensamentos, os caminhos que também são elevados. E agora, versículo 10, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, ou seja, vida saindo da própria terra, chuva, ou seja, o Deus que controla, e também a vida brotar e florescer para ela produzir sementes para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja, atingirá o propósito para o qual a enviei. Quando Deus tem uma palavra em nossa direção, quando Deus tem um alvo, né? Ou seja, atingir por nosso intermédio, até mesmo nos beneficiar. Mas quando eu falo beneficiar, quando eu falo de shalom, quando eu falo de paz e prosperidade, não fica pensando em dinheiro. Pensa em um relacionamento com o próprio Deus. Na dimensão do Espírito Santo se comunicar com você. Não tem coisa mais elevada, esse nosso pensamento aqui do dia a dia, de conquistar as coisas, de mostrar para as pessoas, olha, tem esse título, olha, ganhei isso, isso tudo passa, isso tudo é supérfluo, isso tudo é pequeno diante daquilo que Deus nos apresenta, um convite irresistível à salvação que começa agora, aqui já, e que se dá na eternidade. Por isso o nosso coração não deve se limitar a esse aspecto ao qual vivenciamos. Mas o que é bonito de pontuar aqui é que, assim como acontece da chuva, olha que ciclo bonito. A chuva é liberada, nós temos então ela chegando à terra, fazendo brotar e florescer, trazendo vida, vitalidade. E não somente esse tipo de questão, mas temos aqui também quem se beneficia desse florescer. Isso é muito bonito. Quem se beneficia é o próprio semente para o semeador, então pão para o que come, e aí não tem para onde correr. Assim a palavra do Senhor. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, a palavra do próprio Deus. Ela não volta vazia, ou seja, ela cumpre o objetivo. E aí nós precisamos aqui fazer um ponto que eu considero primordial. Há um cuidado que deve ser tomado de falar coisas que Deus não falou e colocar na conta do próprio Deus.
Deus mandou dizer isso para você. Deus disse isso ao meu coração. Muito cuidado, que as pessoas às vezes confundem as coisas, são questões emocionais, questões familiares, desejos no seu profundo coração, então expressam isso, verbalizam isso e colocam no nome de Deus, porque no nome de Deus se legitima muita coisa, mas é preciso identificar, e por intermédio da própria palavra de Deus, nós a identificamos como palavra de Deus. Ou seja, siga a Bíblia, leia a Bíblia, se debruce sobre a Bíblia, para que você consiga acessar essa palavra que sai da boca do próprio Deus e que faz sim o que ele deseja, atingindo um propósito para o qual ela mesma, a palavra de Deus, não a palavra do homem, foi enviada. Finalizamos então o versículo 12. Vocês sairão em júbilo, festa, alegria, e serão conduzidos em paz. A palavra aparece aqui, por isso a gente pode aproximar o texto. Depois até sugiro para você ler o texto de Jeremias 29, leia do versículo 1 ao versículo 15 e leia todo o texto aqui. Então você vai ler 15 versículos lá e 13 versículos aqui no texto de Isaías 55. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. Que metáfora bonita, é como se os montes estivessem cantando. Eles estão ali glorificando, que bonito. E todas as árvores do campo baterão palmas. Consegue às vezes a gente lê o texto de forma tão acelerada que não percebe. É como se tivéssemos num bosque ali, as árvores se manifestando, batendo palmas. Olha que imagem bonita, ou seja, uma ideia de que não só o ser humano vai ficar em festa, mas também a outra parte da criação do próprio Deus. Ou seja, todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar de espinheiro, crescerá pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Em vez de dificuldade, em vez de desesperança, em vez de a falta de propósito, em vez de a solidão, todas as coisas contrárias, esperança, presença do próprio Deus, certamente acontecerá. E aí a gente não pode esquecer que o texto finaliza de uma forma brilhante. É extraordinário o final desse texto. Ou seja, isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Todas as coisas que Deus provoca, que Deus faz, que Deus realiza, todo convite irresistível na pessoa de Jesus, nós agora, no Novo Testamento, deve sempre exultar, engrandecer e apontar para a glorificação do nosso próprio Deus. Porque ele depende? Não, falamos lá atrás. Porque nós nos realizamos por completo como ser humano criado, marcado, modelado pelo próprio Deus. Nós nos encontramos com o próprio Deus e com a nossa própria essência quando nos rendemos a essa verdade. Quero lhe motivar, então, a esse convite. Se você está com aceitou a Jesus e a sua vida tem sido muito conduzida pela religiosidade, Senhor, eu quero te buscar com muita sede, com muita vontade, eu preciso renovar a minha aliança, eu deixei a minha Bíblia de lado, eu estou muito mais preocupado com as coisas deste mundo, eu estou com a mentalidade voltada sempre para essas questões, estou preocupado somente com essa dimensão, eu quero viver algo que ultrapassa essa questão, que o Senhor tem, os pensamentos. E se você não se encontrou com Jesus, esse é o momento, essa é a manhã, para que você consiga perceber em Deus o sentido da sua vida. É triste perceber que as pessoas às vezes passam 10, 20, 30, 40, 100 anos vivendo, às vezes vivendo bem, se alimentando bem, fazendo exercício, sendo um bom pai, uma boa esposa, mas não ainda se voltou para essa dimensão que é única na criação, que é de Deus para o ser humano. E aí, quando nós fazemos isso, há júbilo, a festa, o campo com as árvores batendo palma, porque é um encontro que deve sempre glorificá-lo. Deus abençoe a sua manhã, o seu domingo e toda a sua semana.
Você pode escrever para nós, vai aparecer para você o nosso WhatsApp, 984976147, e nós temos então essa oportunidade de orar, de lhe acompanhar e também de apresentar ainda mais do Evangelho e da graça de Deus para você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo convite irresistível que o Senhor fez a nós, faz a todas as pessoas que acompanham essa escola bíblica dominical. Ó Deus, nós queremos aqui renovar a nossa aliança contigo. Tu és um Deus de aliança. Queremos aqui, ó Deus, reaquecer o nosso coração na busca por Ti e não queremos ficar limitados à experiência, ó Deus, do que já vivenciamos, mas queremos sempre buscar mais em Ti. E pedimos agora, se alguém chegou aqui ou há de acessar essa live e essa aula da IBD e ainda não teve um encontro pessoal transformador que muda por completo a nossa existência, que esse seja o momento, ó Deus. Continue conosco, abençoe as nossas celebrações neste dia e abençoe cada vida, cada família, ó Deus, que se encontra aqui nesse momento. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém.